Por trás dessa medida, parecia estar o objetivo do governo argentino de obter a qualquer custo um superávit comercial de pelo menos 10 bilhões de dólares para 2012. Nesse novo cenário, os empresários argentinos que desejavam importar necessitam enviar uma mensagem eletrônica à Secretaria do Comércio Interior, chefiada por Moreno, para que esse órgão decida se autoriza ou não a compra no exterior. Mas nos anos de 2010 e 2011, o secretário Guillermo Moreno admitiu, em diversas oportunidades, ordens verbais para atrasar a entrada de produtos importados do Brasil no mercado argentino e, principalmente, e infelizmente, do nosso querido Rio Grande do Sul. A FIP, por seu turno, está sob o comando de Martín Etchegaray, considerado um dos integrantes da ala dura do governo de Cristina Kirchner. Homem de confiança da presidenta, Martín aplicou nos últimos meses, em sintonia com o secretário Moreno, uma série de medidas para complicar a entrada dos produtos importados, entre elas controles oficiais sobre o mercado de câmbio, os quais limitam as operações de compra e venda de dólares. Desde novembro passado, os importadores precisam apresentar previamente ao pedido de importação toda a documentação bancária envolvida na transação para ser analisada com muita morosidade pela famosa AFIP. As medidas aplicadas pelo governo de Cristina Kirchner para restringir as importações, além das modalidades clássicas de licença não automática, valores e critério, acordos voluntários de restrições de importações, incluem a variante ainda de ordem verbais para deter a entrada de produtos na fronteira, principalmente, repito, Rio Grande do Sul. Em vários casos, quando os produtos, especialmente alimentícios, já estão dentro do país, ficam bloqueados, sem nenhuma explicação, pelas barreiras da burocracia lá montada. Meus amigos e minhas amigas, a norma adotada pelo governo da Argentina, exigindo declaração prévia dos importadores sobre qualquer compra a ser realizada, equivale na prática à aplicação de licenças não automáticas para todas as compras externas daquele país, rompendo os acordos do Mercosul. E o que se passou a observar desde então é que aquilo que já se temia, o governo daquele país está atrasando a aprovação das declarações, como anteriormente fazia com aqueles produtos que estavam sob o regime de licenças não automáticas. Para esses, as normas da Organização Mundial do Comércio permitem um prazo de análise de 60 dias. 60 dias. Na Argentina, porém, a demora é de 180 dias e os produtos, por exemplo, da alimentação, acabam estragando, trazendo um prejuízo enorme para o setor e, naturalmente, os empresários do Rio Grande e do país. Essa política equivocada tem prejudicado até a própria indústria argentina, que depende dessa importação, pois há insumos importados que não podem ser substituídos pela produção local. É um equívoco que a Argentina vai ter que responder a médio e longo prazo. A União Industrial Argentina teme que vários setores da indústria daquele país fiquem paralisados, fiquem totalmente paralisados por falta de insumos, tal como ocorreu em janeiro último com a fábrica da própria Fiat. Para as empresas brasileiras, a política argentina de restrição às importações também, claro, que tem acarretado enormes prejuízos. E por isso eu estou aqui na tribuna do Senado da República cobrando medidas rápidas, imediatas, firmes,
da nossa diplomacia, enfim, por parte do governo brasileiro, em relação a essa postura da Argentina. Semanas atrás, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, denunciava a existência, vejam bem, senhores, de mais de 2.200.000 pares de calçados brasileiros, vendido à Argentina, mas que estavam barrados na fronteira, ou retidos em estoques por conta das medidas restritivas impostas pelo governo do nosso país vizinho aqui. Calculem, 2.200.000 pares de calçado lá, jogado, trancado no container, sem que haja o ajuste de conta. A entidade lembra que a Argentina é um mercado promissor, reconhecemos, sendo o principal comprador de calçado e de outros produtos brasileiros. Na avaliação da Bicalçados, o Brasil poderia vender 25 milhões de pares ao ano para aquele país, se não fosse as restrições que estão sendo impostas, que prejudica a todos, a nós aqui, mas também os importadores de lá, que tinham no Brasil um vendedor, um parceiro de confiança. Não é demais repisar que inúmeras das barreiras aplicadas pela Argentina não respeitam sequer as regras da OMC. Portanto, se fôssemos a fundo, são medidas totalmente ilegais. Por isso que, quando o senador Requião aqui falou, eu tinha já, inclusive, no artigo que escrevi, dito que me preocupa muito a posição da Argentina em relação ao nosso Mercosul. Me parece que a Argentina não tem muito interesse que o Mercosul funcione, que esteja efetivamente instalado, tanto que é sempre a Argentina que não colabora ou não manda os representantes, ou não escolheu, e quando escolheu um a mais. É muita coincidência. E dessa forma, como aqui foi dito, foi mais de 1 ano e meio que o tal de Mercosul, tão aplaudido por todos nós, não reúne. Porque esse tema, nós, do Parlamento Brasileiro, vamos querer discutir também no Mercosul. Em face dessa situação, nosso governo, felizmente, começa a dar sinais claros de sua disposição de endurecer também a sua posição nas negociações. Haja visto que as empresas brasileiras, acreditando no acordo entre os dois países, fizeram investimentos em acordo com empresas argentinas. E as empresas argentinas querem cumprir o acordo. E agora não conseguem mais embarcar seus produtos, o que, claro, só acarreta enormes prejuízos, inclusive com demissões em massa, principalmente calçado, alimentação e máquinas agrícolas no Rio Grande. Por isso, repito, estou na tribuna, entre os empresários brasileiros, as barreiras argentinas, a entrada de nossos produtos provocam grande indignação, como eu já dizia antes, por parte dos próprios empresários, inclusive porque desrespeitam totalmente o nosso colégio, diria, que reúne os países, que é o Mercosul. São vistas por todos como desrespeitosas, manobras protecionistas, tem sido objetivo de fortes reações, inclusive por parte dos empresários da Argentina. Existe, senhora presidenta e senadores, aqueles que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado, e naturalmente vão comentar pela agência do Senado, a preocupação expressa pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, de que a falta de uma atitude mais firme, não é o Paim que está dizendo, alguém outro dia disse para mim, ô Paim, tu quer decretar o rompimento com a Argentina? Ninguém está dizendo isso. Nós temos que ser firmes aqui, como a Argentina e os seus parlamentares estão sendo firmes lá. Mas nós temos que dar respaldo ao governo brasileiro para que se estabeleça um processo de diálogo e de negociação no mesmo patamar. E não de forma encabulada e deixando que somente a Argentina dê as cartas. Por isso que quem diz é a Associação de Comércio Exterior do Brasil, de que a falta de uma atitude mais firme de nossa parte para abrir espaço para terceiros países ocuparem nosso lugar nas importações argentinas. Se nós somos firmes, outros entram e acabam eles entabulando uma negociação
beneficiando os outros países, e nós ficamos somente olhando e meio que choramingando. Chorar não adianta, tem que agir, tem que ter atitude. Com efeito, ainda repito, as barreiras impostas são inaceitáveis, já estando a demandar uma resposta à altura. A experiência passada demonstra que a adoção de posições firmes é eficaz, no sentido de levar o país vizinho a negociar, a ceder, recuando na aplicação de tantas restrições injustificáveis, que é ruim para todos. Foi isso que ocorreu, por exemplo, no início de 2011. Outra preocupação dos empresários brasileiros é de que venha a ocorrer, por conta dessa política agressiva de nossos vizinhos, uma debandada de investimentos em direção àquele país. Um movimento nesse sentido já foi sinalizado no setor de máquinas agrícolas pela abertura de uma unidade da John Deere no país e pelo estabelecimento de uma parceria da Stara com a Argentina Pauni. Na opinião dos exportadores gaúchos, vocalizada pelo presidente da Federação das Indústrias, a FIERGS, ele diz: não há outra forma de lidar com uma questão como essa, além de também fechar nossas fronteiras para a entrada de produtos argentinos. O que diz, repito, o presidente da FIERGS? Não há outra forma de lidar com essa questão, além de também fechar nossas fronteiras, ou seja, ter o mesmo procedimento que a Argentina está tendo em relação ao nosso país. Os empresários do Rio Grande do Sul têm a firme convicção de que, em face de uma retaliação por parte das autoridades, os argentinos haverão de reagir de imediato e, com certeza, virão para a mesa de negociação, que é o melhor espaço que eu estou defendendo aqui, sentar numa mesa de negociação e resolver as divergências no campo da argumentação e não da imposição de forma unilateral. De minha parte, quero somar minha voz aos empresários, aos trabalhadores, à bancada gaúcha, na Câmara e no Senado, de que, assim como está, não dá. A economia gaúcha é afetada e muito pela posição, infelizmente assumida pelo país vizinho, no caso, a Argentina. Senhora Presidenta, um caso que bem demonstra o comportamento inadequado, eu diria, para não usar um outro termo, inadequado. Está escrito aqui, não é isso. Com a contribuição, naturalmente, que me deu a assessoria do Senado, que estudaram com profundidade esse tema. Eu apenas vou mudar a palavra, mas vai ficar escrito o que está aqui, eu assumo o que está escrito. Um caso que bem demonstra o comportamento inadequado do governo argentino em suas relações comerciais com o Brasil é o da carne suína. No final do mês passado, houve o anúncio oficial da reabertura do mercado argentino para a carne suína brasileira. No entanto, os negócios entre os dois países continuam igual, não evoluindo e nem cumprindo o que foi acordado há dias atrás. E por que isso ocorre? Ora, jornalistas brasileiros conseguiram apurar que o já mencionado aqui diversas vezes secretário do Comércio Interior da Argentina, o senhor Moreno, fez 2 acordos para regular o mercado da carne suína. Um interno e outro externo com o Brasil. Ou seja, qual o que vale? Num outro discurso que aqui fiz, já botei em dúvida a seriedade do secretário Moreno. De acordo com o governo brasileiro, o senhor Moreno afirmou que reabriria o mercado de suínos como um gesto de boa vontade. Palavras do secretário Moreno. Gesto de boa vontade, sem limite de cotas em relação aos volumes comercializados ou tipos de produtos derivados de suíno. Já no acordo que firmou internamente, o senhor Moreno conseguiu, do setor privado argentino, o compromisso de reduzir suas compras com o Brasil em 20%, proibindo, ademais, a importação de qualquer produto terminado, como frios e embutidos. Ou seja,
É aquela questão do voto secreto que eu questiono tanto, né? É um discurso para dentro e outro para fora que eu não consigo concordar. Além disso, o governo brasileiro recebeu informações de que o secretário do Comércio Interior da Argentina determinou que a abertura do mercado argentino para a carne suína brasileira seja feita a conta-gotas, senadora Ana Amélia. Palavras do secretário de governo da Argentina. Que se faça a conta-gotas. Isso me lembra uma frase, e vou deixar só no ar, quando alguém disse, na campanha do Paim para o Senado no Sul, pelas posições dele, que seja a pão e água. A fim de usar a abertura total do mercado para o produto como instrumento de barganha em futuras negociações. Ou seja, trata pão e água, né? Deixa ali no sufoco, porque isso nos abre espaço, segundo ele, para as futuras negociações. Esse tipo de postura dúbia, dissimulada, desleal, não pode ser aceita na relação entre países. E veja, eu estou chamando para a mesa de negociação, mas a postura não é adequada. Maiormente quando se trata de duas nações que integram, como aqui já falamos, um bloco econômico que almeja se converter em um verdadeiro mercado comum. Não é de admirar, portanto, que em recente reunião realizada em Brasília, objetivando discutir saídas que pudessem melhorar o comércio bilateral, o clima tenha sido tenso e avanços não tenham acontecido na mesa de negociação. Nesse contexto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MEDIC, já partiu para a reação. E por que não dizer, está escrito aqui, para a retaliação às barreiras argentinas aos nossos produtos. E vem atrasando também, está correto, parabéns aqui o nosso ministro Pimentel, e vem atrasando também a entrada de produtos argentinos no Brasil. Atualmente, 40% das importações feitas pelo Brasil da Argentina não estão sendo licenciadas automaticamente. O que significa que o MEDIC pode levar até 60 dias, e não 180 como a Argentina faz, mas pode levar até 60 dias para liberar a entrada de produtos.